E aí galera, beleza? Bem-vindos a mais uma análise política. Hoje vou trazer aí uma reflexão para vocês que vem dos estudos aí sobre a história. Ela é muito presente nos estudos em teoria da história. Essa reflexão é sobre os usos e abusos em torno do passado e sobre a criação narrativa e seus efeitos aí nessa disputa política em torno do passado. Então no final dessa reflexão a gente vai ver que muitas vezes, quando o passado é evocado no debate político do presente, esse passado em disputa ali diz muito mais respeito ao presente do que ao passado em si. Mas já peço aí, que eu ia esquecendo aqui, se você está assistindo esse vídeo, curte, se você gostar dessa reflexão, compartilha aí com seus amigos e se inscreve aqui no meu canal se você ainda não for inscrito. Bom, o melhor exemplo, para a gente entrar nessa discussão sobre os usos e abusos em torno do passado é esse período aí no Brasil que vai de 1964 aí a 1985, Esse período é conhecido nos debates históricos como a ditadura civil-militar. E o golpe de 64, seria aquilo que aconteceu lá nos dias 31 e 1º de abril. Bom, eu não vou entrar aqui nessa disputa se foi golpe ou se foi ditadura, Eu sou historiador, essas questões já foram respondidas pelos historiadores e pelos juristas, A gente pode falar aqui em outro vídeo depois o porquê que é considerado golpe aquela ação e o porquê que o regime subsequente, a ditadura civil-militar, é considerada uma ditadura civil-militar. Mas esse não é o assunto desse vídeo aí, se vocês quiserem comentem aí pedindo essa reflexão que eu faço aqui, trazendo o porquê que esses acontecimentos se enquadram formalmente nos conceitos de golpe e ditadura. Mas o assunto aqui é sobre os usos do passado, ou seja, nós estamos aí há mais de 50 anos desse acontecimento, em 31 de março de 1964. Mas volta e meia aí, e com maior ênfase depois de 2014, esse assunto volta à tona aí, o debate do dia aparece nas manchetes do jornal lá. E a volta em termos de polêmica, com pessoas afirmando que não foi golpe ou que o regime subsequente não foi ditadura. Mas por que isso acontece, Acontece porque o passado ele é motivo de interesse para os grupos políticos justificarem suas ações no presente. Não diz respeito tanto ao passado, mas diz respeito ao uso de determinadas narrativas e determinadas simbologias ali para mobilizar sentimentos e afetos políticos no presente. Então, o que a gente precisa entender aqui é como funciona a questão da construção narrativa e o porquê que esses grupos políticos volta e meia voltam a evocar essas questões. Então, assim, no Brasil, principalmente depois de 2016, aí todo ano, 31 de março e 1º de abril, volta essa discussão, Tem gente até que vai aí pra frente de quartel, Pelo amor de Deus, quem que quer que os militares assumam mais o poder do que já estão, Porque os militares estão no poder. Mas isso é motivo para outra análise também. A nossa análise aqui é sobre os usos políticos do passado e como que isso acontece por meio da narrativa. Então a gente precisa se perguntar o que afinal é uma narrativa, Uma narrativa, ela tem o poder ali na criação da trama de selecionar determinados acontecimentos e de passar uma visão muitas vezes unitária de um período que pode ser visto de maneira muito mais complexa, até mesmo por meio das próprias narrativas. Mas essa narrativa que está visando fazer um uso político no presente de um momento do passado, ela vai ali e seleciona lá, naquele período, determinados acontecimentos que corroboram, com a sua intenção no presente. Então a narrativa, por ela ser, mesmo uma narrativa do passado, ela utiliza da ficção, Ela tem esse poder, o criador de uma narrativa, seja um historiador ou um literato, ele pensa como se aquilo que ele está falando fosse real. Então esse poder de ficção,
né, que a narrativa tem, e é um poder mesmo. Eu vou explicar o porquê que é um poder. Esse poder de ficção, ele é muito importante ali na criação da narrativa e na seleção dos argumentos e como que a pessoa vai provar ali por A mais B dentro daquela narrativa que aquele argumento dela é verdadeiro. E aí é possível provar dentro de uma narrativa qualquer coisa, assim, é possível você defender as coisas mais esdrúxulas do mundo, né? Se o leitor ali não tiver um senso crítico ao interpretar essa narrativa, ele cai em determinadas coisas que são, na filosofia se chamam de falácias, né? Mas são mentiras, são falsificações, nesse caso aqui em específico, da nossa realidade passada. Mas isso também pode ser aplicado à nossa realidade presente. Essa seleção e esse uso indiscriminado aí da ficção, da ficcionalização, certo? Bom, então qual que é o poder da narrativa? Eu falei que a narrativa ela tem um poder, né? É que a narrativa ela não tem um fim em si. O cara lá que escreveu ou contou uma história, aquilo ali não termina no final, no ponto final da história, né? Porque uma narrativa ela só vai ganhar vida quando alguma pessoa lê. Mas principalmente quando alguma pessoa lê, escutar e principalmente acreditar naquilo que está sendo argumentado dentro daquela narrativa. E quando essa pessoa acredita e internaliza, de maneira muito simples e direta assim mesmo, aquela simbologia que está articulada na narrativa, o leitor, o agente leitor, ele leva para o mundo da ação por meio dele mesmo. Ele acreditou naquela simbologia e a partir de então ele vai pautar a ação dele, a interpretação dele nela. Então eu estou simplificando aqui algo que é uma discussão muito mais complexa, presente na hermenêutica. Aí especificamente a interpretação que eu trago está ali mais ou menos presente na obra do Paul Ricoeur. Eu vou deixar aqui as referências, certo? Vou deixar também aqui outros autores que falam sobre isso, inclusive o link da minha dissertação, que eu tento ali também esboçar uma interpretação disso que o Paul Ricoeur está falando lá nos livros Tempo e Narrativa e A Memória, História e Esquecimento. Mas enfim, voltando aqui ao assunto principal do nosso vídeo, são os usos do passado, né, e o poder da narrativa numa ação política presente. Então a narrativa ela não tem um fim em si, o fim da narrativa é o leitor, e como o leitor internalizou ela. Então por isso que lá no início do vídeo eu falei para vocês, os usos e abusos em torno do passado dizem muito mais respeito ao presente do que ao passado. Pelo amor de Deus, gente, ninguém quer que os generais assumam o poder como eles assumiram de 64 a 85. Talvez uma parte minúscula ali da população queira, mas isso não é debate, entendeu? Isso é um não debate. É uma coisa só para criar confusão, entendeu? Só que o que acontece? Os grupos políticos, eles precisam de justificativa no passado. Porque sem essa justificativa no passado, eles existem de uma maneira muito simplória, muito pequena, né? A narrativa, ela adensa essa existência e ela justifica ações, principalmente. Esse é o poder da narrativa que eu falei para vocês, é justificar ações políticas no presente. Então, gente, era essa reflexão que eu queria trazer aí para vocês. Vou deixar as referências aí do Paul Ricoeur, de outros autores que eu lembrar também que falam sobre essa questão tanto da narrativa quanto dos usos e abusos em torno do passado. E vou deixar aqui também, vou fazer uma autopromoção aqui, vou deixar a minha dissertação aqui embaixo, né? Se você se interessar, baixa lá, lê, se tiver paciência para ler, é uma coisa densa, não muitas vezes agradável de se ler, mas vale a pena a reflexão, galera. Então é isso, se você gostou desse vídeo aí, dá o joinha aqui embaixo, se inscreve no meu canal, ativa aí o sininho e essa coisa toda, compartilha esse vídeo com seus amigos. E é aquele papo todo, aqui a gente está construindo as coisas, melhorando aos poucos, e vamos sempre aí estar tentando trazer reflexões e interpretações, tanto do passado quanto do presente, e quando possível, né, misturar as duas coisas, que nem eu tentei fazer nesse vídeo aqui. Então valeu, é isso aí, e até a próxima, galera.